padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria de estarmos aqui congregados por graça de Deus na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, que sempre nos inspira, nos acompanha, nos protege, por nós intercede. Esta alegria fecunde o nosso domingo, dia do Senhor, dia especial do repouso e do repouso que nos faz refazer forças e, sobretudo, a força da sabedoria, colocando Deus no centro de nossa vida, porque todos nós estamos guardados no seu coração. Por isso dizemos, dele viemos e para ele estamos voltando, porque somos de Deus. E enquanto voltamos para ele, somos, como Cristo, missionários nele, com ele e por ele, o grande missionário do Pai. Por isso, todo o Novo Testamento se apresenta como um hino à vida nova para aquele que crê em Cristo e vive a sua vida na sua igreja. A salvação em Cristo, testemunhada e anunciada na igreja, é a autocomunicação de Deus. Somos chamados a nos exercitar, portanto, na disciplina que é a maravilha da dinâmica do Evangelho de Jesus. Assim nos qualificamos, assim temos força para não escorregar ante as tentações. Assim, seguindo a dinâmica do Evangelho de Jesus, nós adquirimos a sabedoria que nos faz encontrar aquilo que de fato dá sentido à nossa vida e nos faz instrumentos do amor de Deus. Bem nos faz acolher das colações de São João Cassiano, um abade, o que ele reflete ao dizer: toda arte ou disciplina requer primeiramente uma finalidade, a saber, um propósito da alma, uma contínua aplicação da mente. Se alguém não lhe for fiel com toda perseverança e empenho, não poderá alcançar o fim desejado. O agricultor, tendo como objetivo viver com segurança e largueza do provento das colheitas abundantes, se fixa em seu escopo ou determinação, purgando seu campo de sarças e ervas inúteis. Está persuadido de que só conseguirá obter essa prosperidade, que é a finalidade almejada, se de algum modo já possuir por antecipação em germe, em sua labuta e em sua esperança, aquilo que de fato deseja ter um dia em sua realidade. Quanto a nós, já vimos que o fim último por nós almejado é o reino de Deus. Qual seja, porém, o nosso escopo, é o que acuradamente devemos procurar. A finalidade de nossa vida é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nosso escopo, todavia, é a pureza do coração, sem a qual é impossível alguém alcançar esse fim. Fixando, pois, o olhar nessa meta, para que nos sirva de orientação, podemos correr por um caminho reto e nitidamente traçado. Contudo, se o nosso pensamento se desviar dessa linha, por pouco que seja, devemos logo reconduzi-lo àquela contemplação, corrigindo nossas dispersões. Essa norma deverá merecer todo o nosso empenho e servir para nós como advertência, tão logo nosso espírito se aparte, mesmo que ligeiramente, da direção proposta. Naquele tempo, quando Jesus saía a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Amado e amada de Deus, essa é a pergunta que os discípulos se fizeram enquanto caminhavam com o Senhor, como narra-nos o evangelista Marcos no capítulo 10. Era Jesus ensinando a eles uma sabedoria que só vem do coração de Deus. Por isso ele responde à pergunta: quem poderá ser salvo? Ele responde: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. É por isso que nós precisamos estar, porque somos de Deus, em Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro então abre o coração e mostra as estreitezas também do ser humano, como todos nós experimentamos com a nossa mesquinhez, nosso egoísmo e até muitas vezes com a nossa incompetência de compreender de fato de que se trata. Ele diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus então lhe dá uma consolação e lhe ensina o caminho, despertando nele uma confiança, a confiança que precisamos ter em Deus, porque se não tivermos, resolveremos as coisas com a nossa lógica. E aí está o nosso desafio e o nosso perigo. Por isso o Senhor responde: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Quando, portanto, Jesus sai a caminhar, aquele se ajoelha e pergunta o que devia fazer para ganhar a vida eterna. Chama Jesus de bom, e Jesus diz: só Deus é bom. Fala dos mandamentos, mas é preciso um algo mais. Não basta apenas cumpri-los. Isso tudo ele cumpria desde a juventude. Jesus olhou para ele com amor e diz a mim, a você, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É preciso descobrir o que nos falta. Essa é a disciplina que precisamos para dar uma resposta nos qualificando. Aquele foi embora abatido, cheio de tristeza, porque era muito rico, não queria abrir mão. Não compreendeu que pode viver uma liberdade interior e uma generosidade advinda da confiança em Deus. Por isso Jesus diz: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Por isso precisamos de estar íntimos e próximos do Senhor, pois a vinda de Cristo é a garantia de nossa vitória. Por isso nos diz no seu comentário sobre Ageu São Cirilo de Alexandria: por ocasião da vinda de nosso Salvador, o templo se manifestou sem comparação mais glorioso e mais divino, ilustre e excelente. É, pois, Cristo nosso templo. É nele que devemos nos radicar para florescermos com a força do seu amor. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo